Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos, Shabbat Shalom. Quem está chegando ao vivo aqui, que hoje é muito interessante que a gente vai falar. Vamos falar de Shabbat e aí eu vou dar uma pincelada a respeito do livro do profeta Daniel. O profeta Daniel é alto nível, é compreensível. Eu estou muito feliz de falar desse assunto para vocês. Vamos falar de Shabbat, que é um mistério para muitos cristãos, muitas pessoas, mas é um assunto. O Shabbat ele é super simples, desde que você compreenda a essência do Shabbat. Na verdade, você tem que se preocupar com a essência dele, não com a liturgia. Porque as liturgias são apenas conjuntos de ritos e não necessariamente te garantem uma conexão verdadeira e genuína com o Criador, que é o principal. Que o seu Shabbat, se você guarda o Shabbat hoje, que o seu Shabbat, que o seu sábado esteja sendo maravilhoso na presença das suas pessoas queridas, seja na sua família, você esteja em casa, ou viajando, ou em trânsito para algum lugar. Se tiver alguém no hospital, meus sentimentos, eu envio todas as minhas orações e meus pensamentos positivos para que você se restabeleça o quanto antes, que você seja brindado com uma dose a mais de saúde nesse dia. Então, pessoal, o tema é Shabbat. Essa palavra Shabbat, apesar de parecer que nós estamos falando sobre o sábado, Shabbat não significa sábado. Shabbat é uma palavra hebraica que significa descanso. Só pelo sentido da palavra, pelo significado da palavra, você já tira o principal preceito nesta comemoração. Pois pode parecer estranho, mas o Shabbat, ele é não apenas um dia. O Shabbat é uma comemoração, porque ele brinda um momento de reunião com o Criador, um momento que você se alimenta da luz divina, da presença de Deus na sua vida. Porque se você começar a adequar a sua mente no pensamento semítico, o Criador, Deus, ele é o doador da vida. Nada existe sem ele, fora dele, e que não seja por ele e dele. Nada. Ele é o nosso nutridor. Então, o conceito principal de Shabbat é o descanso e alimentar-se da vida de Deus. Eu escrevi aqui uma série de perguntas e aí eu trazendo as respostas para vocês. E vocês não vão acreditar aonde que a gente vai chegar. Nossa, a gente vai chegar, só para falar de Shabbat, a gente vai chegar até o reinado do anticristo. Olha isso, tá? Não vou aprofundar para falar do reinado do anticristo, mas eu vou mostrar para vocês como, à medida que você se aprofunda num termo simples, que é o Shabbat, é como se você puxasse uma linha de um novelo, puxasse uma linha de uma blusa de lã. Você vai tendo tanta revelação que você chega e fala assim, não, peraí, para, tá? Então vamos lá. Fiz as perguntas para mim mesma. Por que não quer dizer sábado? Porque os dias da semana, originalmente, eles não possuem nomes. Não existe essa coisa de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, na criação, se você olha lá no livro de Gênesis, você tem o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e no sétimo dia, ou no sétimo ciclo. Quando você for pensar em dia, pense sempre em ciclo. Então, no sétimo dia, o trabalho cessou, porque o Criador compreendeu que estava bom e ele cessou. Não é que ele descansou, a tradução na Bíblia está errada, porque Deus não é homem para se cansar, para mentir, para enganar e tudo mais. Então, o Criador, ele não se cansa. A próxima pergunta que eu trouxe é: o Shabat pertence a um povo específico, como os judeus? Então, aqui, eu creio que eu estou falando para um público majoritariamente cristão, ou, no mínimo, não praticante do judaísmo.
certo? Uma pessoa praticante do judaísmo, ela vai compreender muito esses termos, mas talvez ela também tenha um engano a respeito disso. E ele não pertence a um povo específico. E isso é algo muito simples de explicar também. Se você vai em Êxodo 20, verso 10, é onde está lá as 10 palavras, os 10 mandamentos. Na segunda parte do verso 10, fala assim, que neste dia tu não realizarás nenhum trabalho, nem teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu rebanho, ou teu estrangeiro, nem quem está dentro dos seus portões. É dado até aos animais descansarem. Até a criação deve descansar. Então, quando você mais para frente você vê o destrinchar desse mandamento de descansar no Shabat, fala que você não pode arar a terra, fala que você não pode colocar o jugo no boi, que é aquela madeira para o boi arar a terra. Você não vai fazer colheita. Na verdade, é um mandamento para que você descanse. Nossa, como Deus é arbitrário, né? Nossa, Ele quer que você descanse. Se a gente vamos olhar de uma maneira mais prática, tá bom? O Criador sendo o Senhor de todas as coisas e o Criador de todas as coisas, obviamente, Ele conhece, como o Criador do ser humano, do nosso corpo humano, Ele conhece as suas necessidades e as minhas, e do meu cachorro, e de toda a criação, das girafas e elefantes. Então, Ele projetou o seu corpo, a sua biologia, para que você descanse. Então, ao final de 6 ciclos de trabalho, é dito ao homem que o homem trabalhe. Presta atenção, hein? É dito ao homem que o homem trabalhe. É dado ao homem para que ele descanse, para que a sua biologia se restabeleça. Da mesma forma como você precisa dormir, o seu corpo, a sua biologia foi projetada para que você necessite dormir. Uma pessoa que não dorme fica louca, fica doente, morre, e por aí vai, né? Entra em parafuso, certo? Da mesma forma, você necessita que o seu 7º ciclo seja de descanso. E por que eu estou batendo tanto nessa coisa do ciclo? Justamente porque eu quero imputar um novo pensamento, uma nova compreensão na mente de vocês de que o Shabat, ele não é obrigatoriamente no sábado. E aí é algo para dar um nó na cabeça de muita gente que está começando essa caminhada, conhecendo a Torá, se aproximando das leis judaicas. Eu ponho entre aspas porque não é judaica, é de ser humano, mas tudo bem, isso aí é assunto para outro dia. Tá? Porque por ser um preceito, um mandamento, uma instrução que está dentro do livro da Torá, que está dentro da sua Bíblia. A Torá, todo mundo tem uma Torá. Se você tem uma Bíblia em casa, você tem uma Torá em casa, tá bom? Como é um preceito que está dentro da Torá, e os judeus praticantes do judaísmo, da religião judaísmo, são zelosos em cima da guarda dessas leis. Então, esse mandamento ele foi incorporado no modo de vida deles. Tá bom? Mas o Shabat não pertence aos judeus, pertence à humanidade e ao reino celestial. Porque no momento que nós celebramos esse dia de descanso, nós estamos celebrando junto com os céus. Os anjos também celebram o Shabat. E vocês sabem por quê? Olha só que coisa interessante. Como diria Nikola Tesla, tudo é energia, vibração e frequência. Nós somos seres elétricos. Tudo obedece essas leis na criação, na natureza, na nossa vida e tal. Nós temos eletricidade, energia correndo pelo nosso corpo. O nosso cérebro funciona dentro de uma certa frequência. O seu coração, ele bate numa frequência. Tudo é energia. E o Criador, ele é o doador da vida. Ele é a fonte. Os anjos, eles também são seres elétricos como nós. O que diferencia é que eles operam numa outra frequência de energia. E por isso, eles habitam em outras dimensões. Dimensões não são lugares, dimensões são camadas de realidade. Nossa, essa foi top, essa eu gostei de falar. Então vamos lá.
dimensões não são lugares, dimensões são camadas de realidade. Então, os anjos, eles operam em dimensões diferentes da nossa, porque nós estamos na terceira dimensão, e eles também, gostou, Gélia? É top essa. E eles também necessitam da energia, tudo é elétrico, lembre-se, certo? Então eles se alimentam da fonte que é Deus, que é o Criador. E o dia de se alimentar da fonte é quando? É no Shabat. Isso é Shabat, minha gente. Isso é Shabat. Shabat, qual que é a essência? Descanso, conexão com Deus. Essa é a essência do Shabat. Independente de liturgia, às vezes você quer começar a guardar o Shabat, e aí você vai lá, busca no Google como guardar o Shabat, busca uma lista de coisas, e você fala, ferrou, vai dar muito trabalho, como que eu descanso? A essência, guardem isso, a essência do Shabat é o descanso e a conexão com Deus, porque você precisa dele. Você precisa do seu momento de oração, você precisa do seu momento de meditar na palavra, você precisa desse momento de compartilhar a leitura da palavra com a sua família, com os seus filhos. Lógico, isso aí você tem que fazer sempre, mas o Shabat é esse momento separado, este dia especial em que você se alimenta da fonte. E o Shabat é um dia em que os portais dos céus... Aninha, Shabbat Shalom, querida. O Shabat é o dia que os portais dos céus se abrem para os anjos ouvirem as suas orações e os seus pedidos. Prestem atenção nisso. O Shabat não é só coisa de judeu, sabe? O Shabat é coisa de ser humano, é coisa de cachorro, é coisa de passarinho. Toda a criação precisa de descanso, certo? Fomos projetados para isso. Existem proibições no dia do Shabat, no dia do descanso? Existem. Que basicamente são você trabalhar, basicamente, e acender fogo. E isso é um mistério, eu já vi muita discussão a respeito disso, que tem gente que associa o fogo com ofertas queimadas e tudo mais, por quê? Para adoração dos demônios, dos deuses estranhos e tudo mais. Mas basicamente, quando fala sobre o trabalho, está lembrando o quê? Para que você descanse. Ser humano, descansa, entender? Outra pergunta que eu escrevi. Se o Shabat não significa sábado, por que é confirmado que ele cai todo sábado? E é aí que está o negócio. E é aí que eu vou falar agora do profeta Daniel. E é aí que eu vou falar agora do anticristo. Que eu vou falar do fim dos tempos. É agora que o negócio começa a enroscar um pouquinho. Mas é agora que o bagulho, desculpa aí, Paulista falando, fala bagulho. É agora que o negócio vai ficando interessante, tá? Quando a gente... Por que o Shabat, esse dia de descanso, não é certeza que ele caia no sábado? Porque existem alguns calendários que foram criados, que foram estabelecidos para contar os tempos. Nós hoje, na nossa sociedade ocidental, nós vivemos, nós nos organizamos, a nossa vida funciona mediante o calendário gregoriano. Gregoriano porque veio, até anotei aqui, ó. Gregoriano porque veio do nome do Papa Gregório XIII. E olha só que coisa linda, esse Papa queridão aqui, no ano de 1582, ele emitiu um documento, que é uma bula papal, que eles chamam, com o nome de Inter Gravíssimas. E com esse documento, o bonitão decretou uma mudança na contagem do tempo. Olha que lindo! Nossa, super democrático, né? O cara vai lá, emite um documento e fala, ó, agora a gente vai contar o tempo desse jeito. E foi isso que aconteceu. E a gente vive dentro desse raio, desse calendário, até hoje. Tá bom? Então ele decretou uma mudança na contagem do tempo para ajustar
o calendário civil com o calendário solar. Porque o Sol, ele possui um ciclo, quando ele está orbitando e tudo mais a Terra. Ele tem um ciclo específico e toda a criação... Nossa, agora que eu estou vendo, a minha planta está faltando água. Que viagem, né? Peraí, só deixa eu regar minha planta, gente, porque é um bonsai, senão ele vai morrer. Nossa, me deu sede, eu lembrei da planta. Peraí. Toda a criação, isso aí não é novidade para ninguém, funciona com a energia do Sol, certo? Se não tiver Sol, a plantação não cresce, não vai dar fruto, as árvores, os animais. Inclusive, se não tem Sol, se as pessoas não recebem a luz solar por um certo tempo, a pessoa desenvolve depressão, doença de pele, parará, né? Tem estatísticas a respeito disso. Então, o primeiro calendário, por isso que dá muita confusão, é o calendário gregoriano, que é o que a gente vive hoje. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e por aí vai, até dezembro. Outra visão é um calendário chamado calendário solar, que ele se orienta exclusivamente pelo Sol. O calendário solar a gente extrai principalmente de apócrifos e literatura judaica, que é do livro de Enoque. E como que é esse calendário solar? A gente, no nosso calendário gregoriano, a gente conta o ano de 365 dias. De tantos em tantos anos a gente tem um ano bissexto, às vezes o mês de fevereiro tem 28, 29 dias, ou seja, existem ajustes também no nosso calendário. O calendário solar, que é chamado também de calendário de Enoque, ele tem 364 dias. Mas, desses 364 dias, todos os 12 meses, eles são iguais. Eles têm 30 dias. Então, no calendário solar, não existe mês de 30, de 31 dias. Se você estiver achando esse assunto, esse detalhe chato, presta atenção, porque você tem que acompanhar meu raciocínio. Senão você não chega aonde eu quero chegar. Então, o calendário solar, ele traz o quê? Ele traz 12 meses de 30 dias. Só que, como que vai chegar em 364 dias? Esses 4 dias, eles são exatamente as viradas de estação, que é um determinado dia em que vira a estação. Primavera, verão, outono e inverno. 4. Esses 4 dias de virada de estação são também chamados portas. E um entendimento hebraico, cara, eu acho que vocês vão gostar disso. Vocês sabiam, quando a Bíblia fala os 4 cantos da terra, vocês sabem o que significa os 4 cantos da terra? Tem vários significados profundos, tá? Mas um dos significados os 4 cantos da terra é porque é a posição do Sol. Na virada de uma estação para outra, o Sol está numa posição. E isso é uma porta de mudança de estação. Então, naquela determinada posição em que o Sol muda, naquela determinada faixa do céu, que o Sol muda a posição dele, a rota dele, aquilo é uma porta. E como tudo é elétrico, energético no nosso mundo, é também, por isso que é uma porta, porque são portais. Lembra que eu falei? O mundo espiritual, ele é apenas só uma camada de frequência diferente da nossa, que são as dimensões. Eu até esqueci o que eu falei no começo da live. Eu vou voltar porque eu vou anotar, porque eu achei legal o que eu falei também. Então, o mundo espiritual, ele é apenas uma frequência, uma banda de rádio diferente. Se a gente não vê. Porque a gente tem o raio-x, o ultravermelho, o violeta e tudo mais, que não é visível ao olho humano. Existem várias faixas de frequência da luz e tudo mais. Então, esse é o mundo espiritual metafísico. São frequências invisíveis para nós, em que essas entidades, esses seres, esses anjos, se você quer chamar, eles operam. E nós estamos na terceira dimensão. Essa mudança da posição do Sol no seu curso são portas, são portais. Nossa, é muito legal isso. A terceira opção da compreensão do tempo é um outro calendário, que se chama, o calendário lunisolar.
Lunisolar, por quê? Porque considera o Sol e a Lua na contagem do tempo. Quando você vai lá em Gênesis, na criação, você tem lá a criação, separou a porção seca, subiu as águas, os céus e não sei o quê, e aí você tem o estabelecimento do Sol. Na maioria das traduções fala da Lua e das estrelas, só que no hebraico não aparece a palavra Lua. Então, a Lua não está presente na criação desde o início, tá? Então, lá naquele verso, que eu não vou entrar aqui, eu tenho aulas disso. O que participa da contagem dos tempos é o Sol e as estrelas, certo? Beleza. Então, o calendário lunisolar, ele considera o ciclo do Sol e da Lua. Só que a gente sabe que Sol e Lua, eles não estão exatamente sincronizados. Então, a Lua está numa posição, o Sol está em outra e tudo mais. Só que ambos influenciam na agricultura. E o povo de Deus, Israel, digamos assim, mas toda a humanidade é Israel, eles, no início, eles eram essencialmente agrícolas. Então, obviamente, eles tinham que se orientar pela lavoura. E, se você já prestou um pouco de atenção, todas as comemorações, elas ficavam baseadas em períodos agrícolas. As datas sempre tinham a ver com algo, com uma plantação. Tem a comemoração de primícias, que são os primeiros frutos. Tem o que a gente chama de Pentecostes, na verdade, é Shavuot. Shavuot significa semanas. Você conta os feixes de trigo por 50 dias. Então, assim, tudo está relacionado à agricultura. O calendário lunisolar, ele é muito interessante, por quê? Porque ele prevê a necessidade do ajuste do tempo justamente porque Sol e Lua não são perfeitamente sincronizados. Então, chega um determinado tempo em que existe um ano de 13 meses. E o cálculo, gente, o cálculo é nível A. Por isso que é fogo, né? A gente vive numa sociedade que não valoriza a matemática, não valoriza o conhecimento científico. A matemática e o conhecimento científico fica limitado a uma nata da sociedade. É uma pena, porque todo mundo deveria ter esse tipo de conhecimento, principalmente as crianças. E olha só que coisa, o calendário lunisolar, ele existe para adequar o tempo da Lua e do Sol. Se eu disser para vocês que o cálculo do Shabat, ele pode ser que ele siga, eu acredito que segue, o calendário lunisolar. Só que, tá bom, Silvia, eu nunca ouvi falar de calendário solar, muito menos de calendário de Sol e Lua. Isso está muito enrolado para mim. Nesse calendário lunisolar, o mês ele começa de acordo com uma fase específica da Lua, que é um momento em que a Lua nova, sabe quando a Lua nova ela fica apagada? E daí eles observavam a fase da Lua, que ela ia começar a virar crescente, né? E aí aparecia aquela beirinha, não sei quantos graus de luz na Lua, que eles chamam de anel de brilhantes. Por quê? Porque fica uma camada fina de luz na Lua. Então, quando o povo observava, os sacerdotes, né, que tinham essa responsabilidade, quando eles observavam essa pequena faixa brilhante na Lua, entendeu? Quase imperceptível, eles marcavam. Então, hoje é o primeiro dia do mês. Olha só que coisa interessante. Então, quando eles viam o sinal da Lua, eu queria fazer um papel aqui. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Ó, eu vou marcar aqui. Então, aqui é a Lua nova. 2, 3, 4, 5, 6. Prestem atenção. Ó. Aí, será que vai aparecer invertido para vocês? Ó. Então, a gente tem aqui esse primeiro sinalzinho da Lua.
Então, esse aqui era contado o primeiro dia do mês. Então, começou o mês, esse aqui não conta. Você vai contar. Lembra que o Shabat é o descanso, é o sétimo dia? Você trabalha 6 ciclos e o sétimo ciclo é o seu descanso. Então, como que eles faziam? Começou o mês aqui, eles contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o Shabat, é o descanso. Entenderam? Então, teoricamente, por esse calendário, que eu acredito que é o mais firme, eu vou explicar por que depois. O Shabat cairia em todo o 8º dia, 14º dia, 22º dia e 29º dia do mês. Só que aí, não caía no sábado, no sétimo. Não. No nosso calendário pode cair na terça, na quinta, na segunda, no domingo, pá. Louco, não é? Sim. Só que aí, no videozinho dessa semana, que eu falei sobre o Shabat, falei que tinha a ver com o profeta Daniel. Agora eu vou mostrar para vocês um negócio muito legal, muito louco. Um dia eu vou pegar só para falar dessa profecia do profeta Daniel. Mas aí vai ser puxado. Presta atenção. Se você for em Daniel, capítulo 12, e vai no verso... Eu vou ler do 11 em diante. Depois que o profeta Daniel falou da abominação, da desolação, tudo mais, taraná. Olha só, eu vou ler o 11 para vocês. Presta atenção. E desde o tempo que o sacrifício diário for tirado e a abominação da desolação se estabelecer, haverá, presta atenção, haverá 1290 dias. Verso 12. Bendito é o que espera e chega a 1335 dias. Então a gente tem dois números. 1290, 1335. Tem um outro número que aparece lá em Apocalipse, que fala assim, 1260 dias, e o pessoal traduz como 3 anos e meio, certo? 1260 dias. Só que todo mundo usa o calendário gregoriano. E como que você explica os 1290 dias? Os 1290 dias são justamente esse período de 3 anos e meio, tendo um ano de 13 meses, e não 12 meses. E o ano de 13 meses, você só tem ele na contagem do calendário lunisolar. Tá bom, Silvia, então, a gente falou do 1260 dias, que são os 3 anos e meio. Aí eu falei para vocês do 1290 dias, que é um ano de 13 meses. Só é possível no calendário lunisolar, Sol e Lua. E o 1335 dias, porque o profeta Daniel falou, olha só uma coisa, bendito, no verso 12, bendito é o que espera e chega a 1335 dias. O profeta Daniel inventou, aquele cara era um gênio. Ele era top, o cara era muito bom. Muito bom. Esses 1335 dias, ele também tem que ser pelo calendário lunisolar. E é uma janela em que você terá 2 anos de 13 meses. Então, nesse período de 3 anos e meio, você vai ter um ano de 13 meses, um ano de 12 e outro ano de 13 meses. Silvia, ferrou.
porque eu não sei nada, eu não sei nem que ano que a gente está. Pois é. Vocês viram a importância da gente começar a compreender essas coisas? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. É possível calcular os tempos. Ninguém sabe o dia nem a hora. Os tempos lá, quer ver? Eu não sei que verso que fala. Acho que é em Apocalipse. Que os sábios entenderão, mas os perversos não entenderão. Os sábios é aquele que busca. Se você buscar esse tipo de entendimento, você vai ter capacidade de calcular. É possível. Existe uma galera muito boa de cálculo que está seguindo as contas. E existem datas específicas, anos específicos, que eles falam, olha, nesse ano vai rolar 2 anos intercalados. 13 meses, 13 meses. Entendeu? E algumas datas está chegando. 2033, 2035. Está chegando. Será que é agora? Não sei, pode ser. A gente tem que ficar de olho nos sinais, certo? Mas aos sábios é dado conhecer os tempos. O Criador, Deus, nosso Senhor, ele falou que os sábios compreenderiam aos dele. Os kadoshim são separados. Não é santo, eu já expliquei isso também. Kadosh não é santo, Kadosh é separado, não existe santo. É puro e separado. Entenderam? O cálculo dos tempos, essencialmente, é feito, sabe por onde? Pelos céus, pelas estrelas. Vocês entendem por que o povo investe tanto em observatório astronômico e tudo mais? Que está tudo lá. Está tudo lá. E a gente não tem nem noção. Gente, cada eclipse, cada fenômeno raro, teve um agora. Teve um fenômeno raro da lua parada. São os ajustes dos tempos. Imagina que o céu é como se fosse um grande relógio. Nada físico, tudo frequência e energia, certo? É um grande relógio. Porque lá em Apocalipse fala que o céu vai abrir. E no dilúvio falou que as portas dos céus, os portões do céu se abriram, não é? Então você imagina que é tudo uma engrenagem incrível. E toda vez que você vê um eclipse, você imagina esses ponteiros sendo acelerados e sendo ajustados e tudo mais. É incrível, é maravilhoso. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. É por isso que o sábado, o Shabat, não necessariamente é no nosso sábado, certo? Tem bastante gente que acompanha essas fases, essa contagem dos meses, tá bom? Mas, dentro da sua realidade, putz, isso é importante, dentro da sua realidade, você, ser humaninho que está aí, tentando viver a vida, dentro da sua realidade, guarde o ciclo de descanso. Tenha o seu dia de descanso. Após 6 ciclos de trabalho, tenha o seu 7º ciclo de descanso. Você tem que dormir, repousar com a sua família, viver momentos bons e alegres com a sua família. O principal, descanso e conexão com o Criador, conexão com Deus. Esse é o ponto. E aí, lógico, você procura se guardar do trabalho. O trabalho da casa não para nunca, tudo bem, mas você não precisa fazer trampo de casa todo dia. Separa um dia para o seu descanso. O seu Criador te fez assim. A sua biologia necessita de um recesso. Tá bom? Então, o principal do Shabat é esse. Liturgia é outro negócio. Você pode seguir, tudo bem. Desde que isso não te separe das pessoas. Desde que isso não vire um fardo para você.
Porque se o seu dia de descanso virar pesado, virar aquela coisa que te separa das pessoas, que te afasta das pessoas, você não está cumprindo o Shabat. Porque na palavra diz que é para você descansar nele. Para quem trabalha no sábado, quem disse que o Shabat é no sábado, Cíntia? É isso que eu estou explicando nessa live. Dentro da sua realidade, se você tem que trabalhar no sábado, cara, trabalhe, mas tenha um dia dentro da sua semana para você descansar. Entendeu? Esse é o negócio. Tenha um dia na semana. Pensa que Deus, o nosso Criador, ele não precisa de nenhum mandamento. Ele não precisa que você cumpra. Quem precisa é você, sou eu. Os preceitos, os mandamentos, os preceitos, eles são para o nosso benefício, para a nossa saúde, para a nossa segurança, para a nossa purificação. Então, se você se preocupar muito com liturgia, no caso do Shabat, isso te afastar da sua família, te afastar das pessoas queridas, se isso te impedir de falar do Evangelho para alguém, então você está violando o Shabat. Pensa nisso. Entendeu? Tirar um tempo com Deus, estar conectado a Ele, jejum, leitura da palavra e oração. O jejum tem que tomar muito cuidado, porque assim, o dia do descanso, ele é um dia não de sofrimento para o corpo, é um dia de descanso para o corpo. Mas muito cuidado, porque o princípio do dia do descanso é exatamente o descanso e a conexão com Deus. Não adianta você entrar num jejum e você está sofrendo, você ficar nervoso. Você não vai estar se conectando com Ele. O lance é se conectar com Ele. Eu quero convidar vocês a conhecerem o curso Outra Face da Bíblia, que é aquela porta de entrada para você realmente começar a enxergar as Escrituras sem dogma. Gente, eu ensino para vocês, eu sou professora de estudos bíblicos avançados e da Torá, tá? E o que eu faço, eu não sou pastora, eu ensino sem dogma, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. É a verdade, doa quem doer. Que Jesus, que o Mashiach, Yeshua, ensinava. E quem que perseguiu ele? O sistema religioso. A religião, a religiosidade mata o amor da palavra. Eu abandonei a religião e escolhi Deus e a sua palavra. E eu tive a revelação do Mashiach de Jesus na minha vida. E isso me transformou. Não se contente com doutrinas. A palavra ela é muito rica. Ela é muito rica. E ela não pertence a religião nenhuma. Galera, um grande beijo para vocês. Se você guardou hoje, se você está trabalhando, separa aquele dia para você. A gente se vê ao longo da semana. Acompanhem os estudos, conheçam o curso Outra Face da Bíblia, conheçam a mentoria de estudos avançados da Bíblia e da Torá. O negócio é outro nível para você que quiser ir mais fundo. Para fazer contato com a gente, tem o botãozinho do WhatsApp na bio. Estamos aí aguardando vocês. Um grande beijo. Muito obrigado por você que me assistiu, que ficou aqui comigo. Até mais, um ótimo descanso. Shalom.